Fala pessoal, aqui é Evandro Pires, estamos aqui para mais um Pra Que Serverless, de número 3, e hoje o tema é, afinal, qual é a definição de serverless, né? Eu trouxe esse tema porque eu tenho visto, né, que recentemente o termo serverless tem sido usado de forma deliberada para qualquer coisa, e transformando, né, esse termo serverless em um buzzword, que não é legal, né, para a comunidade serverless. Acho que isso acaba deturpando um pouco o conceito, e vendo, né, isso, eu pensei em trazer essa discussão, trazer algumas definições, né, a gente vai ver aqui nesse episódio, para caracterizar o que é serverless, né, e esse conteúdo ele é inspirado num artigo que foi escrito pelo Jeremy Daly lá em 2018, mas que ele atualizou, inclusive, agora no finalzinho do primeiro trimestre, né, de 2020. E é bastante interessante, porque traz várias definições de serverless e no final faz um fechamento, e nós vamos navegar um pouquinho aqui sobre isso. A minha visão é um pouquinho diferente dele, né? Apesar de gostar muito de Jeremy Daly, tem algumas coisas que eu não concordo. Na verdade, eu penso que é mais complementar, mas já vamos ver tudo isso, né? Então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre a definição do que é serverless, porque, né, tem sido usado, na minha opinião, de forma errada, a definição de serverless em vários serviços por aí, né? Então, para começar, né, então vou falar aqui um pouquinho sobre a serverless como modelo computacional, né? Há quem defina serverless como modelo computacional, e aí aqui eu tenho duas definições, uma que é do Wikipedia e outro que é da própria AWS, né, que é o provedor mais popular, eu acho, hoje no mercado. E na Wikipedia, né, a definição é mais ou menos a seguinte, né, diz que serverless é um modelo de execução de computação em nuvem, no qual o provedor de nuvem ele atua como servidor, gerenciando dinamicamente a alocação dos recursos da máquina, e o preço é baseado na quantidade real dos recursos que são consumidos por um aplicativo, e não pelo que tu configurou previamente, né, pelo que tu configurou de unidade de capacidade antecipadamente. Então, basicamente, a definição do Wikipedia é isso. A definição da Amazon, da AWS, vai bem na mesma linha, tanto que está categorizado aqui como serverless como modelo computacional, onde fala que serverless permite criar e executar aplicativos e serviços sem pensar em servidor, né, e que isso elimina tarefas de gerenciamento de infraestrutura, como provisionamento de servidor ou cluster, aplicação de patch, manutenção de sistema operacional, provisionamento de capacidade. Então ele remove toda essa complexidade, essas tarefas de gerenciamento, e que você pode construir aplicativos, back-end e tal, e que tu não precisa pensar, né, em como que isso vai executar ou como dimensionar isso, porque essa alta disponibilidade é tratada para você, né, sem ter que se preocupar com isso, né. Há também quem defina serverless como um padrão arquitetural. Então aqui tem uma definição que é do Serverless Ops, onde diz que serverless é uma arquitetura de sistemas em nuvem que não envolve servidores, máquinas virtuais ou containers para provisionar ou gerenciar, né? E aí ele enfatiza que sim, isso existe por debaixo dos panos, mas que isso é abstraído do desenvolvedor, de quem está desenvolvendo essa aplicação, e que essa abstração, né, ele permite que você dê mais ênfase na pilha mais alta, né, da cadeia de valor de software, que é o que tu precisa realmente, né, desenvolver para resolver um problema, né, do negócio, do cliente. Então você foca muito mais nessa parte mais nobre e o resto fica abstraído. Alguém está cuidando disso para ti, você não precisa saber como que funciona. Tem também as definições de serverless, onde coloca ele como um mindset. Aqui tem uma definição que é do Paul Johnston,
onde diz que serverless é entender como não criar tecnologia, né, porque toda criação, né, de tecnologia leva a ter débitos técnicos, e isso, né, gera aí um overhead de trabalho, e que serverless se trata de remover a complexidade, permitindo que os serviços que outras pessoas forneçam complexidade para você. Então você não precisa pensar nessa complexidade, outras pessoas estão pensando nisso e lidando com isso sem que seja você. Essa definição, particularmente, eu acho bastante legal, mas eu acho um pouco pobre no sentido de que não é só isso, né? Acho que se a gente usar ao pé da letra essa definição, a gente vai acabar colocando outras coisas como sendo serverless, uma aplicação SaaS, né? Tipo, tu vai consumir um serviço e não tem que se preocupar com nada, acaba entrando nessa definição e que não é de verdade o que é o serverless, né? Mas complementando com as anteriores, por exemplo, eu vejo que fica bem legal. Mas vamos em frente. Tem também a definição de serverless como uma construção operacional. Então tem uma definição aqui do Kelsey Hightower, onde ele diz que se serverless é uma construção operacional, isso significa que minha pilha local é serverless desde que outra pessoa, não eu, esteja fazendo todo o trabalho operacional. Né? De certa forma, é mais ou menos isso, e está um pouquinho alinhado até com a definição anterior de mindset, onde fala que outras pessoas fornecerem essa complexidade para mim. Então, se outras pessoas estão fornecendo a complexidade para mim dentro da minha própria estrutura da minha empresa, mesmo sendo on-premise, mas eu tendo essa interface onde dali para trás eu não vejo complexidade nenhuma, isso é serverless. De certa forma, para mim faz sentido, inclusive do ponto de vista de functions, né, do functions as service, para a gente trabalhar com funções serverless. Existem opções onde a gente consegue trabalhar on-premise, então daria tranquilamente para criar uma estrutura, daria para criar esse conceito de cloud provider dentro da minha própria empresa e ter uma interface com os meus desenvolvedores e, de certa forma, dar uma experiência serverless para esses desenvolvedores. Então, para mim, faz sentido. Tem também definições com relação a serverless como uma mudança cultural, que está bem alinhado também com a questão de mindset, onde diz que serverless é uma mudança de cultura e que não é uma escolha de tecnologia que você pode fazer entre um fornecedor X ou um provedor Y, né? Então, a ideia é que ele não se trata tanto de tecnologia, mas mudar a cultura inspirada na tecnologia que foi criada para nós, né? Então, utilizar a tecnologia como habilitador e não como o fim, né? Então, o serverless não é a tecnologia, ele é o habilitador, né? A tecnologia, ele é o habilitador para fazer serverless, né? Então, é uma questão de mudança de cultura, está bem alinhado também com o discurso do mindset. E aí temos a definição do Jeremy Daily, que eu acho bem legal. E até se vocês lerem o artigo, que eu vou deixar o link na descrição, um artigo em inglês, mas é bem legal. Ele descreve, colocando essas citações, que até eu comentei dessas definições e colocando o ponto de vista dele, só que ele vai fechando, né, dizendo que nenhuma dessas definições anteriores são verdadeiras, né? E eu discordo nesse sentido porque eu acho que elas são complementares. Eu acho que elas, de forma isolada, não dizem o que é serverless, mas se a gente juntar tudo e formar uma única frase com tudo isso que a gente passou, eu acho que ele dá uma definição bem legal. E a forma como o Jeremy Daily define aqui também, eu vou ler agora na íntegra aqui para a gente, eu acho que aborda de uma forma bem legal, onde ele diz: serverless é uma metodologia para planejar, criar e implantar software de maneira a maximizar o valor, minimizando o trabalho pesado e indiferenciado. Ele toca tudo na cadeia de valor, não apenas afetando a maneira como os engenheiros abordam o desenvolvimento, mas também influenciando a estratégia, o design, o orçamento, o planejamento de recursos e muito mais.
Então ele mostra que um pouco, né, da questão de mindset, de mudança cultural, falando que ele impacta muito mais do que só o mundinho ali do desenvolvimento, né, de quem está pensando na abordagem de desenvolver. Na verdade, ele acaba tocando mais do que isso, né, ele já vem já da estratégia já do que tu vai desenvolver. Só que eu ainda acho que isso por si só também, né, com todo respeito ao meu mestre Jeremy Daly, que eu sou um grande fã e boa parte do trabalho que eu faço é inspirado no que ele faz, inclusive esse podcast é inspirado no Serverless Chats, que é o podcast do Jeremy Daly, mas eu não descarto as definições anteriores. Eu acho que as definições anteriores entram um pouquinho mais no detalhe do que essa daqui dele, que é muito mais generalista, mas eu acho que elas não invalidam as demais. Eu acho que as anteriores, elas tocam um pouco mais no âmbito técnico, em alguns detalhes menores. Eu acho que elas são complementares. Elas por si só não definem serverless, mas no conjunto eu acho que dá a definição legal. Então é isso, pessoal. Vou deixar os links para quem tem curiosidade de ver o artigo, e espero que tenha sido mais esclarecedor, e também fico aberto para feedbacks, né, do que vocês entendem sobre o que é serverless. Essa é uma opinião que eu trago minha, né, um pouco uma leitura do que eu fiz da definição do próprio Jeremy Daly, mas acho que é legal essa construção, entender como que é o ponto de vista de vocês também, e quem sabe a gente monta aí uma definição de serverless bem mais legal ainda. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal.